Aplicação do produto radar como impulsionador da transformação digital dos órgãos autuadores da infração de trânsito. Palestrante Diego Pedrosa Costa. A palestra é promovida pelo SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. RIP de Produtos. Gerente de departamento no SERPRO. Diego Costa é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande. Trabalhou como analista de desenvolvimento de sistemas para a Cefaz Paraíba, Bacen e Conave. Ingressou no SERPRO em 2010 como analista de desenvolvimento, atuando como arquiteta de soluções de diversos sistemas do governo federal. Atuou como líder técnico de equipes de desenvolvimento do SERPRO. Trabalhou como gerente de negócios, atendendo a Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia. Atualmente, assumiu o Departamento de Gestão de Produtos do segmento de trânsito, que atende clientes nas esferas federal, estadual e municipal. Convidamos o senhor Diego Costa para fazer a sua palestra. Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui minha palestra aqui. Então, gente, eu queria falar, eu vou falar um pouco do radar, mas eu acredito que algumas pessoas já conheçam o radar, já tem alguns clientes aqui que a gente já consegue verificar. O próprio DR Pernambuco, nosso grande parceiro aí que trabalhou com a gente desde o início do radar, que é o DRDF. Você tem ideia, o radar nasceu em 2017. E o DRDF foi nosso PO, ou seja, foram eles que praticamente nos ensinaram o que é o sistema de gestão de infrações de trânsito. Então, a gente está sempre caminhando junto, tá? E assim, nossa apresentação aqui, se a gente ver aqui o título, a gente está falando como impulsionador de transformação digital nos órgãos autoradores de trânsito, né? A questão de transformação digital é um tema que a gente vem falando aí, já está aí assim, há 2, 3 anos aí atrás, mas transformação digital, você nunca vai ser transformado digitalmente. Isso é o meu ponto de vista, tá, gente? A transformação digital ela é contínua. Você sempre está em transformação, né? Por que eu digo isso? Eu acho que o Rafael aqui da SoftPlan, ele teve uma fala bem bacana, assim, que assim, ele trouxe os 3 pilares, vamos dizer assim, da transformação digital. Né? Você está transformando pessoas, processos, ferramentas e tecnologia ali para você chegar nessa questão da transformação digital. Então, assim, quando a gente fala de pessoas, transformar pessoas, a gente sabe que é um pouco mais difícil. Cultura, mindset dos líderes, isso, e assim, são os líderes que realmente funcionam essa questão da transformação digital, aplicando, obviamente, tecnologias, tendo dados estruturados para trabalhar e tomar a decisão correta, e o reflexo disso é transformar o cidadão, transformar o órgão. Então, assim, a transformação digital é contínua e o resultado disso é a experiência que o usuário tem, que o cidadão vai ter, que vamos dizer assim, o órgão, né, os agentes do órgão, os servidores do órgão, têm em todo esse processo. E aí isso é contínuo, tá? Então, assim, o radar... Então, assim, o radar é uma solução de gestão de infrações de trânsito, tá, pessoal? É uma solução multi-cliente, né? A gente fala que ele é da modalidade SaaS, Software as a Service. O que é que isso basicamente significa? Assim, a gente não desenvolve o software diretamente com o operador. A gente vai mostrar os números aqui, mas a gente tem inúmeros clientes, né? Então, a gente faz uma solução que ela é, de certa forma, padrão, mas parametrizável, para que se adeque a algumas situações, a alguns processos dos nossos clientes. E um dos grandes diferenciais do radar é que ele é integrado nativamente às bases nacionais da Senatran. Então, a gente tem aí as bases nacionais, talvez alguns aqui conheçam, mas RENASH, RENAVA, RENAINF, né, que a gente fala de condutores, infrações e veículos, são os 3 pilares do trânsito, né? E o radar, ele vem evoluindo desde 2017. O radar começou com o pessoal lá do DRDF,
fazendo basicamente o fluxo feliz da gestão de infração de trânsito. Hoje a gente já vem com mais alguns, vamos dizer assim, add-ons que tem na solução, que é o Autua, ou seja, é o talonário eletrônico, não só o talonário eletrônico, mas é uma composição de outros aplicativos, tá? A gente tem o Gestão de Processos, que é um bloco à parte que a gente lançou, na verdade, esse ano, então a gente vai falar um pouco dele lá, a parte de processos administrativos, etc. A gente tem a parte do Stats, que é a parte de análise de dados, né? São dashboards, planilhas e etc. que a gente consegue entregar exatamente naquele ponto que a gente faz assim, olha, líderes, tomem as decisões táticas, estratégicas, no que tange essa questão de infração de trânsito. E a gente tem o Migra, que nada mais é do que um módulo de um autosserviço que o próprio cliente ele pode submeter infrações, arquivos de infrações de trânsito para fazer a migração, né, do legado, do anterior para o radar. Isso é uma coisa bem complexa. Eu acho que quem trabalha com tecnologia sabe que migração é uma coisa extremamente complexa, tá? Enfim, temos alguns pilares de negócio do radar, tá? A gente fala de autonomia no radar. Quando a gente fala de autonomia, talvez assim, alguns vão conhecer aqui que assim, os órgãos autorizadores de trânsito eles têm que estar normalmente vinculados ao DETRAN, ou seja, acessar as bases nacionais, ela se dá através do DETRAN de jurisdição daquele órgão, certo? Então, o radar ele dá uma certa autonomia, não só essa questão da integração com a base nacional, você, como órgão autorizador, passa a integrar diretamente às bases nacionais. Isso possibilita que você tenha uma autonomia em todo o processo de gestão de infração. Gestão da infração. Desde o seu cancelamento, desde o seu pagamento, os processos administrativos, tudo isso passa a ser gerido pelo órgão comprador. Em tese, já vi situações, né? Assim, mas eu quero cancelar uma infração, o órgão comprador submete um ofício ou de alguma forma mais formal, às vezes até transitando documentos físicos para que o DETRAN faça a baixa ou o cancelamento daquela infração. Tem várias situações, mas aqui você traz um pilar de autonomia para o órgão, porque realmente você faz a gestão e conta a conta daquela infração sem a dependência do DETRAN, dos DETRANs de jurisdição daquele veículo infrator. Transparência, assim, a gente fala assim, quando a gente fala de transparência, a gente está falando de auditoria, então assim, tudo que está no radar, ele é auditado, né? A gente fala da parte, vamos dizer assim, financeira, então, a arrecadação caiu, vamos dizer assim, o cidadão efetuou o pagamento de infração, aquilo ali, a gente sabe exatamente se o cidadão pagou com um boleto do trânsito, pagou com um boleto do próprio órgão autuador, a gente sabe quanto está lá, quanto está aqui, o que vai acontecer, quais são. Está tudo detalhado, está tudo transparente para os órgãos autuadores. Tá? Otimização do processo, eu acho que quando a gente fala de transformação, a gente está falando de processos também, de otimização de processos. A gente vai ver aqui N processos que podem ser, que são otimizados dentro desse modelo, né, desse processo de gestão de infração de trânsito. A gente traz um pilar da economia. Por que economia, gente? O radar, ele está numa nuvem privada do cérebro. Tá? O órgão autuador não se preocupa em nada com a parte de infraestrutura, não se preocupa em nada com a parte de segurança, não se preocupa em nada com a parte de evoluções funcionais da ferramenta, uma adequação à legislação. O Senado lançou uma nova legislação, enfim, mudou alguma coisa. Não há um investimento por parte dos clientes do radar para que aquilo faça, para investir em desenvolvimento. Não tem investimento. O próprio certo, ele trabalha com essas evoluções, essas adequações às novas resoluções. E isso para a gente até assim, vamos dizer assim, a gente como parceiro Senatran, a gente, as bases de dados da Senatran estão dentro do certo, quem dá suporte à solução, aquelas 3 pilares de solução é o certo. Então assim, as pessoas que trabalham com relacionamento na estão do lado. Então assim, há uma sinergia, um trabalho conjunto, né? E isso a gente tem um entendimento, a gente colabora e a gente que faz as validações
dessas adequações da legislação. E assim, a gente olha para lá, para aquela parte aqueles módulos, aqueles etões lá, starts, altura, mira, etc., gestão de processo, etc., a gente tá dizendo assim, é um contrato. Eu não preciso contratar um talonário eletrônico, uma ferramenta de BI ou de análise de dados, enfim. O custo de uma ferramenta de análise de dados, o BI, é alto. A gente, óbvio, né, o investimento que se faz quando você contrata uma ferramenta de BI, etc., é alto, mas o resultado também é muito bom. Né? Então, vou entrar nessa seara, mas isso aqui a gente está falando assim, está tudo dentro de um contrato só. Mas eu não vou falar dessa parte do contrato, eu quero falar mais da solução. Então, assim, essa parte de segurança. Segurança, vou falar um pouco mais na frente, mas ele é o balizador do CERP. Acho que quando a gente fala de CERP, eu acho que o CERP talvez seja das empresas, né, estatais aí, que provê tecnologia, etc. É a maior da América Latina, tá? A gente recebe ataques todos os dias, inúmeros ataques. Então, a gente já tem uma bagagem nessa área de segurança muito grande. E aí eu não vou entrar nos detalhes de segurança, mas isso aí sempre é balizador para qualquer produto do CERP, qualquer solução do CERP. Óbvio, temos incidentes de segurança? Quem não tem? Mas a gente tem muito, assim, é uma robustez já bem de longas datas aí que a gente vem aprendendo e fazendo as adequações em tecnologia, é isso, né? Tá, falando de radares em números, tá, gente? A gente já tem mais de 17 milhões, esse número aqui talvez já esteja perto dos 20, peguei esses valores, mas enfim. Mas a gente já tem mais de 17 milhões de infrações processadas. A arrecadação dos órgãos clientes do radar está na casa aí de 2 milhões, do que a gente fez o levantamento. Já temos mais de 60 clientes, tá? São mais de 60 clientes, aqui a gente tem alguns clientes que a gente que estão assim, no top em relação não a importância para o negócio, mas em relação à quantidade de infrações processadas, tá, gente? Então, a gente tem Rio de Janeiro, nosso cliente é Maio, 200 mil infrações processadas mês. A INTT, que é nosso primeiro cliente federal, 150 mil. Fortaleza, que é um cliente que é interessante, ele saiu do radar, voltou para o radar. Né? A gente está com 120 mil. TRDF, nosso primeiro cliente, vamos dizer assim, nossa relação aí de longas datas aí, 100 mil, e os demais clientes a composição 230 mil. A gente está processando aí em média 80 mil infrações no mês. Isso é positivo quando a gente vai falar do modelo de negócio do radar, tá? Que é um modelo que a gente pode comentar um pouco mais à frente, agora. Tá, gente, aqui já tem um pouco. Pronto. Eu vou só dar para ser breve aqui na explanação do que é o radar. Eu tenho coisas mais interessantes para falar na frente, né? Então, assim, basicamente o radar, aqui vamos dizer assim, é o core do radar. O radar ele tem, para registro de infrações de entrada, a gente tem uma parte web, que aí é onde a gente entra com aquela questão dos talonários manuais. Óbvio que a gente gostaria que todo mundo usasse a parte de forma eletrônica e tal, excluir a parte física, né, do talonário, a infração manual. Então a gente deixa isso aqui, a parte web tem que disponibilizar, mas a gente está falando aqui que a gente tem um talonário eletrônico, uma altura para registro de infração. Aqui a gente tem talonário de terceiro. Eu não quero usar o meu talonário para o CERP ou a altura, sem problema. A gente tem API de serviço que vocês podem solicitar que a empresa do talonário eletrônico terceiro se integra e passa a transmitir as infrações e registro de infrações para o radar. Tá? A outra forma de entrada das infrações aqui dentro é através das operadoras de radares e barreiras eletrônicas. Então, a gente já tem aí mais de 20 operadoras integradas ao radar, do mercado privado, etc. E depois eu explico um pouquinho mais esse cenário, mas, enfim, são essas operadoras de radares e barreiras eletrônicas. E a gente tem que entrou ultimamente aí as concessionárias, uma concessionária de free flow, né? Acho que depois a gente vai entrar nessa questão do free flow, mas basicamente é aquele pedágio sem cancela. Tá? Então a gente já tem essas integrações, esses registros, tá?
E aí a gente tem essa questão da integração à base nacional de forma direta. Isso aqui é um grande diferencial do radar, traz aquela autonomia que a gente falou, integrar a base NAV, e na INF. E é que a partir daí que a gente faz a integração com os DETRANS. Então o radar fala com essas bases, com essas bases, no caso, basicamente, de forma mais ampla, o RENAINF, e o RENAINF fala com os DETRANS de jurisdição daquela infração. Então tem essa troca assim, que sempre passa entre os assinaturas sempre sabem tudo que está acontecendo nessa tramitação através das bases nacionais, tá? Então, no momento que há o registro da infração, por parte do envio do registro de infração, por parte do agente, ou da operadora, ou da concessionária para o radar faz esse registro aqui na base nacional e, consequentemente, notifica os DETRANS, e a partir daí a gente começa a fazer as notificações. As notificações que são as notificações de ocupação, as notificações de penalidade, e etc. O que é que a gente tem aqui nesse fluxo que é interessante? A gente tem, basicamente, a gente não faz mais aquela... o órgão não se preocupa mais com nada de impressão, físico, contato com impressoras, etc. Aqui a gente fala, aqui é tudo eletrônico, na verdade. Apesar de os Correios disponibilizar um serviço que chama-se e-cartas, que a gente já tem nativamente integrado o e-cartas. E aí lá o Correio faz a produção da correspondência, etc., enfim, ele se responsabiliza por tudo, né, pela entrega da correspondência, é tudo de forma eletrônica. Né? E aqui a gente tem o sistema de notificação eletrônica, que é o SNE. Eu acho que todo mundo aqui já deve conhecer um pouco do SNE, mas o SNE ele faz a notificação eletrônica por meio da CDT, Carteira Digital de Trânsito, e a partir daí quando você opta por não entrar com um processo administrativo, ou seja, aceitar aquela infração, você ganha mais 20%, ou seja, 40% de desconto. Acho que depois, quem quiser conversar comigo sobre essa linha, a gente também pode bater um papo à parte. E aqui embaixo a gente fala de Diário Oficial da União. Né? Diário Oficial da União, por quê? Porque a gente tem a necessidade, os órgãos autorais têm a necessidade de fazer a publicação de editais no topo. Né? Então, o radar, apesar de ele não ter a integração direta com o Diário Oficial, mas ele faz toda a parte de gestão de editais. Né? Então, você pode gerar um edital e realizar a publicação daquele edital junto ao Diário Oficial. Tá? Então, passado essa questão das notificações, a gente, óbvio, vem para aquela questão das baixas de pagamento. Né? Como é que se dá o fim do ciclo ali da gestão da infração. Então, a gente tem integrações nativas com os bancos, né, os principais bancos conveniados aí, dos nossos clientes, então, os bancos privados, os bancos públicos, etc. E, como a INPT entrou agora, a gente sentiu a necessidade de gerar essa funcionalidade para a geração de GRU também, né, requerimento da União. É um fluxo um pouco diferente, mas hoje o radar já se adequa, né, a órgãos federais que têm essa questão da GRU. Tá? Aqui a gente já tem, para o cidadão, né, a opção de ter alguns serviços, tanto numa parte web, né, o cidadão tem uma área web disponibilizada pelo radar, a gente tem como também vários serviços já integrados na CDT. Né? Então, indicação de radiofrator, né, tem alguns DETRANS que estão, vamos dizer assim, aderidos, né? Então, possibilita que faça a indicação de radiofrator via CDT, e a partir daí os clientes radar que optaram pela contratação do radar já tem esse benefício, a gente já se integra lá. Tá? E em outros serviços do cidadão, desde consulta dos processos, consulta das infrações, baixa de boleto, etc. Aqui está o do cidadão. Essa parte. Aqui a gente tem também, o radar possibilita aquela questão das integrações com empresas de parcelamento. Tá? Então, o cidadão pode optar por fazer o parcelamento das infrações aqui. Tá? Aqui a gente já tem aqueles dois processos, aqueles dois, vamos dizer assim, donos da solução, que é a migração, que é a parte administrativa, que é um autosserviço da gente. Então, o próprio órgão, ele cria, a gente tem toda a especificação de um arquivo lá para você submeter esse arquivo para a solução migra, e aí você tem todas essas infrações migradas e atualizadas já na base da assinatura. Faz uma virada de chave para o órgão passar a fazer a gestão daqueles autos.
Então, assim, é um processo um pouco complexo, apesar de parecer uma bolinha aqui, mas, cara, isso aqui é complexo demais. E tem a parte de gestão do processo também, que é a interação com a parte administrativa. E aqui, o radar, o status, né, na verdade, emitindo dashboards, etc., para os gestores. Tá, aqui a gente tem só uma carinha do radar, mais ou menos, aqui um modo de gestão de infrações com diversos filtros, né, para você fazer as consultas e fazer a gestão dessas infrações. Tá? Aqui tem um modo de gestão, que é uma de auditoria, que é quando as operadoras de radares e barreiras eletrônicas fazem a transmissão das imagens, né, de infrações de trânsito. Então, aqui é realizadas as validações e validações daqueles registros. Tá? É aqui que a gente vai, mais na frente, eu vou mostrar para vocês o quanto a gente consegue fazer de transformação que está previsto para a gente fazer aqui um pouco de inteligência artificial. Aqui a gente está falando de gestão de pagamentos e gestão de repasse financeiro. Isso aqui dá uma independência para o órgão enorme, uma transparência para o órgão enorme. O radar, eu costumo dizer assim, para você usufruir de tudo que ele tem, você tem que analisar, estudar, procurar a gente, porque assim, o ganho que a gente entrega de informação, de dados, transparência do órgão é muito bacana. A gente roda por aí, a gente vê algumas realidades, assim, a gente vê que o quanto a gente consegue agregar para o órgão a gente. Aqui, assim, quando a gente fala solução no palmo da mão, eu acho que aqui, assim, é uma questão, assim, a transformação digital, tem aquela questão de digitalização, o que não é só uma questão de... Isso é só um fator para gerar a transformação digital. Então, sair do papel, acho que aquela questão de sair do papel, ela sempre vem recorrente, nós estamos falando aqui de Altura, né? O Altura tem vários, na verdade, é uma suíte de aplicativos, tá? Essa suíte de aplicativos, ela compõe não só o balão eletrônico, como também o de constatação de embriaguez, como ela compõe também um coletivo de acidente de trânsito. Então, assim, gente, acho que alguns aqui podem até conhecer o RENAESC, né? E o DETRAN, por exemplo, do Espírito Santo, tem um projeto muito bacana com o uso da nossa solução. Eles utilizam o coletivo de acidente de trânsito como captação dessas informações de acidente. E aí, assim, a gente ainda está devendo, é uma coisa que a gente está devendo os dashboards do GOLAT, que é importantíssimo, mas eles criaram uns painéis fantásticos com essas informações de acidente de trânsito. E isso hoje é usado pelo governo como um todo, Polícia Militar, SAMU, enfim, uma série de outros entes lá no Distrito do Espírito Santo. Isso é interessantíssimo aqui e a solução está bem bacana, tá, gente? Então, o Altua, ele é uma suíte, né, e ele tem embutido um tabuleiro eletrônico. O tabuleiro eletrônico é uma parte dele, né? E esse tabuleiro eletrônico aqui, cara, eu acho que o custo-benefício dele é positivo. A gente tem que evoluir bastante, a gente tem que evoluir, mas o custo-benefício dele é fantástico. Então, uma agilidade para o agente de trânsito, que a gente até fez uns cálculos antes, né? Acho que a gente tinha... o primeiro preenchimento é um pouco mais complexo, mas aí você consegue favoritar aqueles preenchimentos. Então, o agente que ele está lá no sinal, ele está só verificando, por exemplo, o avanço de sinal, ele consegue fazer os registros de forma... Assim, a cada 10 segundos ele consegue registrar uma infração. Acho que pegar a placa, coisa bem interessante. Tá? Trabalho offline, online, etc. Então, a gente tem a parte de gestão de processos, né? Processos administrativos, tá, gente? Essa solução, o radar ele tem uma solução mais antiga, tá? E esse aqui é novo, isso aqui a gente desenvolveu e implantou o nosso PIUC do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, tá? Então, a gente já trouxe a parte de controle de acesso. O controle de acesso desse cara já é GovBR. O cidadão ele já se loga com o GovBR, a gente já tem mais de 120 milhões de cidadãos com o GovBR. Então, é uma coisa que a gente já tem todo esse cadastro aí, dentro do CERP, enfim, né?
também a área privada para o administrativo do órgão, também houve toda uma praticidade em relação a isso, e essa questão de segurança já tratada por uma solução que a gente confia. A gente já está falando de defesa de ocupação de recursos online. A gente fala, pô, isso aqui é um ponto, né, que a gente fala assim, por transformação digital. Não, a transformação digital não é só digitalização. Mas para você transformar digitalmente, você precisa desses dados estruturados, minimamente. Então não adianta você chegar a pegar eu trabalho hoje no balcão, está aqui um papel físico, aquela coisa toda. Para estruturar isso, gente, é horrível. Você tem que precisar escanear aquilo ali, fazer o OCR aqui, ver se isso aqui identifica. A gente precisa trazer esse dado estruturado. Por isso que é importante de ter um serviço já de online para registro de processos. Aí a gente às vezes faz, mas como é que eu vou abrir isso aqui, esse processo online, aquela coisa toda? É uma enxurrada de processo e eu tenho aqui meu administrativo que não consegue dar conta. Para que a gente tem uma solução para isso lá na frente. Tá? E aí a gente tem também essa parte de suspensão, desvinculação e cancelamento de forma mais ágil. Tá? Como eu falei, já a indicação do condutor por meio da CDT, isso já está tudo adequado nesse momento do processo, você já está adaptado a isso. Distribuição de processos automáticos, tá? Então, assim, à medida que você começa a colocar essa questão de um serviço online, do cidadão registrado, esse volume de processos vai ser maior, certamente vai ser maior. Então, você vai ter que começar também a pensar nessa parte de trás, nessa distribuição automática desses processos. Então, você vai ter as comissões, jogadoras e etc., que é configurado, e a gente tem os algoritmos que fazem essa distribuição com base no tamanho da comissão, na especialização de cada comissão, enfim. Tá? Então, tem essa questão da distribuição automática dos processos e juntada de documentos. É isso, Chico. Juntada de documentos, dossiê, enfim. Às vezes a gente vê que o administrativo a gente se presta necessidade justamente pela NTT. Você percebe que as nossas evoluções, elas vêm de acordo com as necessidades dos diversos clientes. Então a gente avalia aquela necessidade, tem pedido, a gente faz, pô, isso aqui é bacana, isso aqui gera um valor agregado não só para o produto, mas muito grande para os clientes. Então, fazer isso. Então sempre vem desses pedidos, etc. Mas a juntada de documento, ela pega todos ela cria um dossiê daquela infração de trânsito. Então, todos os documentos que estão, desde a imagem que foi enviada, por exemplo, para um agente de trânsito, desde as notificações de ocupação, os boletos gerados, os pagamentos, toda a parte de pareceres do processo e etc., ele consolida tudo numa tela só. Né? Na verdade, você pode selecionar o que você quer que componha um único PDF. Isso gera um único arquivo. Isso gera o quê? Um tribunal de contas solicitou, o juiz solicitou uma determinada informação daquela infração, daquelas infrações daquele condutor. Você faz um processo que pega tudo num canto só. Você entrega e resolve, né? Ao invés de você ir catando em vários pontos do sistema. Então, assim, isso aqui agregou bastante. E aí, quando você vê aqui, você está vendo aqui uma parte. Olha aqui que bacana. Aquela questão da transformação digital, né? Isso não é só isso aqui que vai fazer com que vocês digam assim, eu estou em transformação. Assim, vai fazer com que vocês está em transformação digital, sempre em transformação, tá? Mas olha como agrega valor aqui, ó. Agrega valor aqui, tanto para o órgão ocupador como para o cidadão, essa questão da segurança. Né? Aqui você agrega e a experiência, a fricção, você já tem um credencial, gente. Você já tem as credenciais lá, você não precisa fazer com que o cidadão preencha um formulário, preencha isso, preencha aquilo, para fazer um novo credencial, eu já tenho. A experiência do usuário é importante. Né? Aqui você tem a parte de recursos online, cara, você resolve a questão de fila, resolve a questão de deslocamento. Hoje eu fico pensando assim, essa parte da transformação no meio financeiro, né? Eu vou voltar, mas assim, hoje eu acho que faz tempo que eu não pego dinheiro, né? E a gente veio evoluindo, né? Cartão de crédito, cheque, depois cartão de crédito, aproximação, agora Pix, daqui a pouco vem outra coisa, aquela coisa toda.
e a gente faz, pô, a experiência do usuário muda e dentro do órgão todo muda. Então, assim, a transformação é isso. É sempre transformação, né? Então, aqui a gente tá querendo impulsionar. É por isso que o título o tema é esse, é impulsionar. Estou colocando alguns pontos de melhoria no processo interno e também de experiência do cidadão. Então, essa parte da defesa prévia online, indicação de condutores por meio da CDT, distribuição automática de processo, juntada de documento, dossiê. Então, tudo isso em conjunto ajuda no processo de transformação digital, impulsiona o processo de transformação digital do órgão. Tá, olha aqui. Essa aqui é a experiência própria do superintendente, né? A gente tem dentro do radar, a gente tem uma questão assim de a possibilidade, há um cenário de ter uma baixa de pagamento dentro de 1 hora. A arrecadação dele caindo na conta do órgão autuador, a arrecadação acontecendo dentro de 1 hora. Isso, se a gente for falar de alguns anos atrás, hoje alguns órgãos ainda não conseguem fazer nem no mesmo dia, tá? Mas algum tempo atrás isso aqui dava abaixo de 24 horas era perfeito, se tivesse 24 horas. Mas o meio do o agente, ele 5 minutos ele registra a infração. Dentro de 10 minutos, essa infração ela já estando no radar, ela já sincroniza com as bases nacionais e já encaminha para o Detran. Essa parte do Detran aí a gente depois conversa, mas assim, ela tem uma dificuldade, porque o RENAINF, cada Detran tem sua forma de se integrar com o RENAINF. Então, a gente garante que 10 minutos a gente entrega no RENAINF. Mas, enfim, o agente autuou, registrou a infração, bateu no RENAINF, né, no radar, bateu no RENAINF. A notificação eletrônica ela se dá rapidamente para o cidadão, caso ele seja aderido ao SNE e tenha a CDT, tem a CDT e aderido ao SNE, já está junto aí a coisa. Então, cara, a gente está falando assim, ó, 20 minutos que o agente transmitiu a infração, o cidadão já tem a ciência que ele foi autuado. Isso aí é muito bom, muito bom. Isso é o que transforma totalmente a vida do cidadão e a experiência do cidadão, né? Se bem que não é boneco, não, mas assim, aí a gente dá alguma coisa para ele, né? Ele tem 40% dele, mais 20% você paga ali, então tá bacana, tá valendo, né? Então o cidadão, ele ciente de que ele tem aquela infração, ele faz, opa, cara, realmente eu passei, avancei o sinal, estava com o celular, enfim, ou passei no pardal ali na velocidade alta, vou pagar essa multa. Ele pagando essa multa, esse pagamento por parte do cidadão, a gente fala assim, 30 minutos, porque quando o cidadão paga, cai no banco, né? O banco vai fazer a transferência do dinheiro abaixo de pagamento, e a transferência não, mas abaixo de pagamento no radar. Ele encaminha, dependendo do contrato, aí, a cada 30 minutos ele manda um arquivo de rajada, que a gente chama. Ele manda a cada 30 minutos ele manda arquivo com os pagamentos, e depois no final do dia ele manda um consolidado, e aí a gente faz as validações e tal, mas a baixa de pagamento já está dentro dos 30 minutos. E é bacana que os bancos, agora a gente está conversando basicamente com o Banco do Brasil, mas a gente já sabe que os bancos privados têm isso, tem uma nova tecnologia chamada Webbook, enfim, que a gente vai diminuir esse tempo. Tá? Esse tempo aqui dos bancos ainda vai diminuir. Então, daqui a pouco, os bancos aí vão procurar vocês aí para dizer assim, olha, eu tenho uma carta aqui, um serviço que vocês vão poder utilizar, custa tanto, e vocês vão otimizar e vão fazer aquela questão que a gente chama de antecipação de receita de forma mais rápida, né? Mas, enfim, o cidadão pagou, o radar recebe aquele pagamento e realiza a baixa de pagamento do RENAINF dentro de 10 minutos. Dentro de 10 minutos. Então, todo esse ciclo, gente, a gente está falando de uma experiência para o cidadão assim, resolver o problema da multa dele em 1 hora. A gente está falando no órgão autuador, fazendo a antecipação daquela receita de 1 hora, cara. Isso aqui, eu acho que é uma coisa transformadora. Isso aqui é transformador, tá? Do ponto de vista. Tá. Então, assim, eu falei um pouquinho aí do radar, né, e tal, para falar um pouquinho das experiências que a gente está tendo recentemente com o radar. Tá? Uma delas veio a partir desse novo cliente da gente aí no TT, com o Free Flow. Tá?
Free Flow tem não sei qual é a B, que agora fugiu, mas é no trecho Rio-Santos, tá? Foi implantado o sandbox de Free Flow. Free Flow é aquela questão de hospedagem sem cancela, tá, gente? Então, é como se fosse um radar, esses pórticos aqui, você vai passando, né? A cada passagem você paga aquele pedágio. Então, você não paga. Passou, pagou, tá? Então, tem esses portos, são 3 portos nesse sandbox. E se o cidadão que passou não pagar o pedágio dentro de 15 dias, há uma infração de trânsito já prevista no CTB, tá? Então, essa gestão das infrações de trânsito, dessas infrações de Free Flow, a NTT fez, cara, estou no sal. Meu sistema, ele processa hoje, sei lá, 5 mil infrações mês, 10 mil infrações mês, e a gente tem uma volumetria só nesse negócio aqui de 150 mil. Talvez e aí? Como é que o CERT pode nos ajudar? Sobre o sistema de gestão de infração de trânsito, blá blá blá. A gente fez, a NTT, a gente consegue ajudar vocês sim. Por quê? Né? A gente tem uma solução, como eu disse, totalmente escalável. Então, assim, está na nuvem, a infraestrutura é toda nossa, o volume de infrações, óbvio, né? Sempre que vem um volume de infrações, a gente olha para a infraestrutura, mas assim, como ele já é outscale, ele já se adequa àquele volume de infrações. Só que eu falo, cara, a gente tem 45 dias para estar em operação. Isso aqui já está perdendo, o teste já está acontecendo, eu não posso esperar muito tempo, tem contratação, tem isso, tem aquilo, enfim. A gente fez um projetozinho com eles lá, e pós-operação, dentro de 10 dias eles já estavam processando 100 mil. E o que foi que isso, qual foi não só essa questão do outscale, da escala do radar, mas assim, o radar já tem uma experiência de trabalhar com essa questão das integrações com as operadoras. Então, a gente olha para esse cenário aqui, e para a gente é praticamente a mesma coisa. A gente tem que fazer só algumas adequações desses módulos aqui, auditoria, registro, notificação, tal, que foram feitas rápidas, desenvolvimento, e a gente conseguiu resolver o problema da NTT, e hoje ela já está querendo uma coisa que eu vou mostrar lá na frente, mas alguns de vocês já devem dar um spoilerzinho, que é a HSPI. Mas alguns de vocês já devem saber o que é. Tá. Segurança da informação na era da transformação digital. Gente, eu acho que não adianta a gente transformar tudo que a gente coloca de tecnologia, a gente também abre espaço para pessoas mal intencionadas, né? Então, assim, tecnologia, a segurança, ela tem que estar sempre atrelada ao processo de transformação digital. Não adianta querer botar, eu quero processos online, eu quero tabulário eletrônico, eu quero isso, quero. A segurança tem que estar sempre naquela base. Tem que estar sempre atrelada, tá? Então, pensando nisso, a gente já vem investindo, né, em transformação, em segurança, e o CERT já tem, enfim, só que quando eu vou falar um pouco do que a gente fez específico para o radar, né? E aí, assim, é interessante que vocês vão ver que vocês podem utilizar isso também em outras soluções, não só de gestão de infração. Mas, assim, a gente vem acompanhando, né, a gente vê que essa questão de prova de vida, reconhecimento facial, blá, 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 isso tudo está sempre na vibe, os bancos. Olha, cara, assim, ó, quando o sistema financeiro ele começa a aplicar alguma coisa na área de segurança, cara, vá atrás, porque aquilo ali realmente é bom. Vai transformar, o pessoal vai passar a ser commodity, né? Todo mundo vai usar, né? Então, a gente foi vendo aí, a gente tem várias empresas, notícias e etc., a gente fazendo essa questão da prova de vida e reconhecimento facial, certo? Tem um produto para isso, que é o BioValley, tá? E aí a gente fica, o certo tem um produto BioValley, por que a gente não consegue dar mais segurança para o certo e para os nossos clientes, utilizando um produto que é nosso, né? Vamos agregar isso aqui dentro do produto. E onde é que a gente encaixa o BioValley? A gente viu uma matéria assim aqui, o Ministério Público denunciou que invadiu o sistema do Detran e cancelou quase 700 mil infrações.
ou 700 multas, né? Gente, isso aqui dá uma confusão que, assim, para o órgão, para o CERF, para todo mundo. Para o CERF não, porque não era o CERF, para a gente, mas aqui não é, mas aqui dá uma confusão que absurda. Então, o que a gente percebeu? A gente fez, cara, a gente não é que a gente tem vulnerabilidade, mas a gente precisa investir demais na segurança do radar para proteger os nossos clientes também. Que é o seguinte, aqui a gente, para algumas funcionalidades do produto, a gente faz algumas validações faciais e biográficas. Olha o ponto que é a questão da validação agora, já está colocando mais em outros pontos. A gente tinha um cliente que tinha quase 100 administradores de usuário. Gente, administrador de usuário não poderia entregar perfis de cancelamento, de tudo para quem quiser, não pode, você sente. Então, assim, a gente fez, olha, para fazer a atribuição, e eu não posso bloquear também e dizer que você não pode fazer. Vai ter sido órgão, ele tem autonomia para dar para quem ele quiser, ele que faz a administração dos usuários dele. Mas eu preciso garantir que aquela pessoa que está cadastrada como administrador do usuário, pelo menos é ela mesma. Então, aqui ele passa por um processo de validação facial, prova de vida, reconhecimento facial, e o cadastro dele, a parte biográfica do cadastro dele, nome, CPF, enfim, eu faço a validação à base da Receita. Então, assim, dá uma maior segurança. Evita que tenha coisa errada? Não. Quem quer fazer coisa errada, vai fazer. Mas, eu estou dando mais segurança, mais garantia para que aquilo ali não aconteça. Pelo menos minimize essas matérias, essas coisas, esse transtorno que gera. Essa questão de segurança de dados, tá, gente? Então, aqui o radar ele já tem, nessa parte da administração do usuário, a gente vai colocar para todos os usuários do radar. Então, quem quiser, chegou uma nova leva de concursados aí, vai ter que passar por uma prova de vida, reconhecimento facial, para saber se aquele cara realmente é uma. Eu fiz convênio com a Polícia Militar para fazer as autuações de infração de trânsito. Vai ter que passar também. Tem essa fricção, tem essa questão do atrito, tem, mas é importante, segurança é importante. Vocês vão ver que isso aqui, quando acontecem essas coisas aqui, o problema é bem maior. Análise de dados e suas aplicações no radar. Tá? Hoje a gente veio falando que transformação digital ela passa da estruturação do dado. E a gente tem dado pra caramba. Na verdade, a gente não, vocês têm dados pra caramba. Né? Então, esses dados estruturados, muitas vezes eles estão espalhados, etc. A gente tenta, através desses serviços digitais, a gente tenta trazer uma estrutura melhor para que a gente possa agregar e dar valor para eles. Porque às vezes esse dado escolar, armazenado e às vezes distribuído, não tem valor nenhum praticamente. Então a gente tenta estruturar esses dados para dar valor para tomar a decisão estratégica, etc. Então aí é onde vem o status, tá? Então a gente traz já algumas informações estratégicas e etc. Né? Isso aí tem constante evolução, tá? Então a gente tem painéis de infrações de trânsito, a gente que dá essa volumetria quantitativa de infrações, se a infração é SMS, se a infração é carta física, o valor, a gente traz quais são os agentes que mais autuam, enfim, né? Os pontos de registro daquela infração, né? A gente traz os painéis financeiros também aqui para o órgão, né? Isso tudo ele pode fazer exportações de planilha e etc. Então, assim, tem todo tem processo, também várias de processo, que está sendo evoluído, tá? Vem evoluindo constantemente. Custo? Não, aqui está dentro do radar. Dentro do radar, assim, não tem custo, é do status, é do modo da parte, mas quem comprar o radar tem esse benefício. Quem não tiver, eu acho que tem gente que não tem. E procura que a gente, né, concede os acessos, tá? E aí a gente vem com outros painéis. Esses painéis aqui são painéis que também estão vinculados àquela questão de segurança. São painéis de detecção de anomalias. O que é que acontece? Como a gente tem múltiplos clientes,
a gente busca ver um pouco o comportamento daqueles clientes, né? Como é que está sendo feito o uso, principalmente da base nacional, para que esse cliente ele tem acesso legal, a legislação ela não concede aquele acesso para aqueles operadores, mas ele tem uma finalidade de uso, a LGPD está aí para isso, tá? Regular toda essa parte. Então, assim, a finalidade de uso daquele dado, ela tem que ser para registro de infração de trânsito, enfim, tá? Então, a gente começa a ver, assim, quem são... às vezes a gente vê assim, pô, tem uma agente aqui que fez umas consultas de veículo aqui, ele fez 1000 consultas de veículo comum. Aí a gente vê que o cara está fazendo acesso robotizado. Então, assim, e a gente estuda, a gente mostra, né? E aí aqui a gente dá uns painéis de acesso, quais são as consultas que eles fazem, quais são as informações que eles estão consumindo, quem é o usuário que está consumindo. Então, assim, essa transparência ela é importante e a segurança ainda mais. Então, é importante que a gente esteja sempre alinhado, né, com essas informações. E aqui é um painel que ele dá um pouco do comportamento dessas anomalias, né? São gráficos de, esse cara aqui, ele vinha fazendo essa média aqui de coisa e deu um salto, voltou para papai. Então a gente tem esses painéis, né, também de segurança, tá? De auditoria e segurança. Tá. Então, eu estou passando tempo, não sei. Tá. Então, a gente vem, gente, quando a gente fala de transformação digital, a gente faz, opa, vai estar agora, ChatGPT, inteligência artificial, enfim, né? Então, a gente tem, o CERP tem alguns parceiros em cloud, são Big Techs, citar AWS, Google, Microsoft e etc. São vários parceiros que a gente tem lá da cloud. E aí esses caras, eles começam a ver, pô, você tem aquela solução ali, gestão de infração, dá para a gente fazer uma parceria aqui, e chama para conversar, e começa a surgir as ideias, né? As insights para que a gente comece a trazer valor e trazer essa transformação ainda maior para os nossos clientes. Tá? Então, através dessas parcerias de IA, a gente começa a olhar para os nossos processos, né? Olhar para os nossos processos e ver como é que a gente conseguiu optimizar e melhorar. Aqui eu vou falar mais ou menos como é que é hoje, né? Em vários órgãos ocupadores de trânsito. Aqui, ó, a gente tem, aqui basicamente aquela parte que vem da captura da imagem por parte das operadoras de radares e barreiras eletrônicas e a auditoria até que ela se transforma numa infração de trânsito. Tá? Então, o que a gente tem? As operadoras fazendo essas capturas, né, das imagens, e elas, em tese, tá, transmitem 100% daqueles registros, daquelas imagens e etc., para uma equipe de pessoas que eu já ouvi falar gente aqui dizendo, cara, eu tenho 2 andares de pessoas que ficam acompanhando aquelas imagens, pegando o dado do veículo, preenchendo, vendo se aquela imagem ela é real, se não é, se está virado para o céu, se está virado... Enfim, é uma... filas de pessoas aí trabalhando, né? Então, triagem, então a gente tem essa fila de pessoas aqui trabalhando, aí a gente tem, basicamente 70% dessas, eles conseguem validar, e essas invalidadas, eles simplesmente se invalidam, a gente não tem essa auditoria, ou a computador às vezes não tem essa visão do que é invalidado aqui. Né? Isso aqui, essas validadas são transmitidas para o sistema de gestão de infração, ainda passa por uma triagem, uma lavratura do servidor interno, e aí ainda faz, desses 70% ele ainda invalida algumas. Resultado, a gente tem convertidas em infração, aqueles registros convertidos em infração, um percentual às vezes baixo, né? Muitos descartados, né? E o que isso acarreta tudo? Alocação de pessoas, alto custo, espaço físico, muita falha humana, tempo de análise elevado, janela de operação reduzida, o cara trabalha 8 horas, trabalha 6 horas, etc. E aí a gente ainda tem aquela questão, né? Dependendo do volume, a gente começa a acumular aqueles registros. Então são N dificuldades aqui que a gente tem. E aí a gente vem com essa parte
Validação cognitiva, né? O uso da inteligência artificial. As imagens elas passam a ser capturadas e encaminhadas diretamente para essa solução de IA, onde a solução de IA vai fazer a análise e tratamento desses dados. Ela faz o quê? Ela começa a identificar os objetos daquela imagem, verificando se a pessoa, onde é que está o veículo e etc. Ela faz o OCR da placa, ela faz o achuramento das imagens das pessoas, até por conta dessa questão da LGPD e etc. E ela faz a identificação do veículo, marca, modelo e etc. Isso aqui a gente está fazendo com a COP junto com a Microsoft. Tá? E aí ela pega essas informações do veículo e faz validação da base nacional. Perceba o seguinte, que ao validar, essa inteligência ela vai dizer assim, olha, 85% desses registros aqui, eu garanto, ou pelo menos 99% de certeza de que eles são válidos e que essa imagem realmente corresponde aos dados do veículo. 5% eu não consigo validar porque está apontando para o céu. E aqui eu tenho 10% que eu vou encaminhar para você analisar. Por quê? Porque eu não sei qual é a marca modelo desse cara. É um Procel, é uma coisa que eu nunca vi isso aí. Então, ele vem aqui, esse 10% realmente passa por uma auditoria de um servidor. Essa auditoria de servidor, ele vai auditar, o que ele validar, vai dizer, opa, isso aqui é um carro aí. Enfim, carro desses novos aí. E quando ele passa a trabalhar aqui auditando, validando algumas e validando outras, essas informações elas são alimentadas novamente para o órgão de inteligência artificial através de aprendizado de máquina. Né? Então, isso aqui é transformação. Né? E aí sim que essas são corrigidas em infrações de trânsito. A gente também vai aplicar isso agora que já é com o pessoal da Google, tá? Onde a gente fez até um convite, participou da NTT e participou da RDS para fazer essa análise aqui, onde a gente tem processos digitais já estruturados, sendo online, sendo transmitidos, é basicamente o mesmo processo, né? Então, eles vão, essa inteligência artificial vai começar a indicar deferimento ou indeferimento daqueles processos que estão entrando, né? E a partir de análise, o que ele não conseguir identificar, ele submete para o computador, né? E aí a gente tem a parte... Então, a gente tem essa parte da análise, onde, além dele fazer a análise para identificar se aquele processo ele pode ser definido ou indefinido, ele ainda vai dar sugestões de texto para julgamento, né? Então, e a partir daí, sendo definida por uma pessoa, por um humano, isso é alimentado novamente para IA, e a partir daí a gente vai começar a reduzir esse percentual. Aí esse percentual começa a reduzir. Então, cara, aqui eu estou falando de... Eu não gosto de dizer que a inteligência artificial vai substituir pessoas, né? Porque, na verdade, assim, do meu ponto de vista, o humano ele não vai ser substituído por tecnologia, mas por pessoas que conhecem a tecnologia, né? Então, assim, as pessoas têm que se preocupar em se envolver mais, em aprender mais a tecnologia, tá? Então, assim, então, a gente tem, acho que a JECA, que é do Tocantins, o DEC Tocantins, a NTT, que nos procurou fortemente para trabalhar com essa questão de HSMI, pesagem de movimento, tá, gente? Então, o radar já tem previsão para primeiro trimestre de 2024 começar a receber infrações dessas concessionárias de balanças em movimento, pesagem em movimento, tá? Então, eu acho que já tem um sandbox sendo realizado lá em Minas Gerais, na parte do governo da BR-365, e a gente basicamente vai fazer o que a gente fez com o Free Flow. A gente vai adequar o radar para passar a receber esses registros de infrações, quando houver infração, registro de infrações dessas balanças eletrônicas, já de forma integrada e etc. Isso é um projeto bacana e a gente quer fazer parte. E que quando você... E aí, para fechar, né? Acho que já estou obrigado e tal, mas assim, só para fechar, quando você olha para tudo isso que eu falei, a gente vê que são vários pontos, vários serviços que transformam realmente, que traz uma experiência diferente para o órgão e para o cidadão. Então, assim, transformação digital é isso, são várias ações que são realizadas, implantadas, para que a gente continue se transformando digitalmente, tá? Então, pessoal, muito obrigado aí. Eu acho que extrapolei um pouco, mas tentei
governo.